Bom dia! Hoje falaremos sobre a Copa do Brasil. O maior e mais democrático torneio de futebol do país é a Copa do Brasil, competição disputada em formato de mata-mata, com partidas de ida e volta. A Copa do Brasil foi disputada pela primeira vez em 1989, criada nos moldes das Copas Europeias, com a intenção de permitir aos clubes de menor expressão e divisões inferiores o desafio às grandes potências do nosso futebol. É muito cobiçada por ser considerada um atalho para as Libertadores, pois, se o caminho para a vaga for comparado ao do G4 do Brasileirão, são bem menos partidas num torneio de tiro curto. História do torneio. Com a criação da Copa União em 1987, vários clubes de regiões menos populares que entravam no Campeonato Brasileiro deixaram de enfrentar os chamados grandes, e com isso algumas agremiações corriam o risco até de fecharem as portas. A solução então foi criar uma Copa nos moldes dos europeus. Em 1989, na gestão de Ricardo Teixeira, a CBF cria a chamada Copa do Brasil, que permitia a entrada de clubes de todos os estados. Foi assim, então, que a Copa do Brasil, com vagas definidas pelo desempenho dos clubes nos estaduais, democratizou o futebol de alto nível no país. Todos os anos, clubes de baixíssimos faturamentos podem se encontrar com gigantes como o Atlético, Botafogo, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, atraindo grandes públicos para seus estádios. Muitas vezes conseguindo jogar no Maracanã, no Mineirão ou no Morumbi. De 1989 a 1993, a Copa do Brasil passava o ano com seu vencedor, até a definição do novo campeão. A partir de 1994, quem vencesse a competição por 3 vezes ficaria com a taça em definitivo, o que aconteceu em 2001 com o Grêmio. De 2002 a 2007, nenhum outro clube conseguiu o mesmo, e então se instituiu uma nova taça, que permanece até hoje. Entre 2001 e 2012, quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Isso tornava impossível a defesa do título, já que o campeão de um ano seria deixado de fora da disputa da edição seguinte. Em 2013, os clubes na Libertadores passaram a entrar nas oitavas de final na Copa do Brasil, que ficou mais atrativa e competitiva. Sistema de disputa. A Copa do Brasil é disputada em mata-mata, com os clubes chaveados prevendo partidas de ida e volta. O número de participantes variou entre 32 e 42 no ano de 1989 a 1998 e saltou para 65 participantes em 1999. Entre 2001 e 2012, se firmou em 64 times, mas desde 2013 o formato prevê 86 ou 87 equipes, abrindo justamente o espaço para os que disputam a Libertadores. Outro fator importante na disputa é a regra do gol fora de casa. Em caso de empate em pontos e saldo, o vencedor será aquele que marcou mais gols como visitante, o que vale por todas as fases, exceto o grande final. Persistindo um empate, a definição é sempre por disputa de pênaltis. Ao longo do tempo, o sistema de disputa teve algumas alterações. Desde 1996, a equipe visitante tem a vantagem de vencer por 2 ou mais gols de diferença e eliminar o jogo de volta, regra que vale para a primeira e a segunda fase da competição. Após a conquista gremista de 2001, foi colocado um novo troféu em disputa, mas nenhum clube conseguiu ficar com a posse do mesmo, já que em 2008 um novo foi posto em disputa. Classificações. Com o novo critério de vagas para a Copa do Brasil, agora participam 70 representantes das 27 unidades de federação, escolhidos através dos campeonatos estaduais ou de torneios regionais, conforme distribuição de vagas para cada unidade de federação. Mais os 10 primeiros colocados do ranking da CBF, o campeão da Copa do Brasil do ano anterior, os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro do Futebol Série A, o campeão brasileiro da Copa Libertadores da América,
o 7º colocado do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A, ou o campeão brasileiro da Copa Sul-Americana, o campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Série B, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Copa Verde. O campeão da Copa do Brasil conquista o direito de disputar a Copa Libertadores da América. Entre 2001 e 2012, os clubes que se classificam para as Libertadores, tanto pela Copa do Brasil como pelo Campeonato Brasileiro, não puderam participar da Copa do Brasil no mesmo ano em que participaram da competição continental, já que as duas competições têm muitas datas simultâneas. A Copa do Brasil é vista como o caminho mais curto para chegar à Copa Libertadores, já que uma equipe somente disputa no máximo 14 partidas. Títulos definidos por clube. O Clube do Cruzeiro está em primeiro lugar com 6 títulos, o Grêmio com 5, o Flamengo com 3, Corinthians com 3 e Palmeiras também com 3 títulos. Os títulos definidos por região. A região Sudeste possui 21 títulos, a região Sul 9 títulos, a região Nordeste 1 título, as regiões Centro-Oeste e Norte não possuem nenhum título. As equipes vencedoras da Copa Brasil desde 1989. O primeiro vencedor foi o Grêmio. Em 1995, o Corinthians venceu. Em 2000, foi o Cruzeiro. Em 2005, o Paulista. Em 2010, o Santos. Em 2015, o Palmeiras. Em 2019, a última Copa, porque a de 2020 ainda não saiu o resultado, o Atlético. A artilharia da Copa do Brasil de 2020. Em primeiras posições, temos 2 jogadores, Nenê, do Fluminense, e Léo Gamalho, do CRB. Ambos estão com 6 gols e 6 partidas. Em segunda posição, temos o Brenner, do São Paulo, e o Rodolfo, do América de Minas Gerais. Os dois estão com 4 gols, mas o Brenner está com 2 partidas e Rodolfo com 6 partidas. As assistências da Copa do Brasil de 2020. Em primeira posição, temos o jogador Vinícius Góes, do Ceará, com 3 assistências em 2 partidas. Em segunda posição, temos 5 jogadores. Luciano, do São Paulo, com 2 assistências e 2 partidas. Bruno Nazário, do Botafogo, 2 assistências e 6 partidas. Felipe, do Ceará, com 2 assistências e 4 partidas. O Ayrton, do Brusque, com 2 assistências e 6 partidas, e o Bruno Rodrigues, do Ponte Preta, com 2 assistências também e 4 partidas. Algumas curiosidades da Copa do Brasil. A maior goleada aconteceu em Belo Horizonte, no Independência. O Atlético venceu ao Caiçara por 11-0 em 1991. O Cruzeiro e o Grêmio são os maiores vencedores, com 4 títulos cada um. Apenas a região Norte nunca teve representantes numa final. O Sport, do Recife, foi o primeiro campeão de fora do eixo Sul-Sudeste, vencendo o Corinthians na final de 2008.